Então, qual é o grande problema em relação ao processo digestivo quando nós temos uma dificuldade gástrica qualquer e, às vezes, uma situação em que a gente está muito nervoso, então começa a ter ansiedade, começa a ter azia, queimação. O que que nós geralmente buscamos? Nós geralmente buscamos tomar um antiácido, não é assim? A gente busca diminuir a acidez do estômago. Ok, mas isso é uma faca de dois legumes, como eu costumo dizer. Sabe por quê? Porque quando eu alcalinizo um meio que é naturalmente ácido, eu estou contrariando a natureza do meu processo digestivo como um todo. E aí, eu não estou falando só mais em relação ao estômago, mas todo o canal digestivo vai ser comprometido. Nós temos um canal que vai da boca ao ânus, e esse canal todinho, ele precisa ser bem cuidado. Então, quando nós usamos antiácido, nós vamos alcalinizar demais um meio que naturalmente precisa ser ácido. Eu preciso o quê? Controlar aquilo que acidifica o meu estômago e não diminuir a acidez dele. Gente, isso faz sentido para vocês? Me conta. Olha só, eu preciso diminuir aquilo que aumenta a acidez do meu estômago e não exatamente diminuir a acidez do meu estômago. Isso faz sentido para vocês? Tem a ver? Por quê, gente? Porque, olha, quando eu contrario a natureza do meu organismo, eu vou ter consequências. Quantas de nós, mulheres, né, pessoal? Quantas de nós, mulheres, usamos anticoncepcional? Quantas de nós, mulheres, usamos DIU de Mirena para não menstruar? Como que isso é antinatural, sabe? Isso é muito antinatural. E quando nós pensamos do ponto de vista do Ayurveda, que é hoje o que eu quero falar um pouquinho para vocês, a gente pensa, o Ayurveda traz a seguinte filosofia de vida para a gente, é assim, você é uma extensão da natureza. Se eu sou uma extensão da natureza, nada mais justo de que eu me permitir ser natural, não natureba, tá? Porque natureba tem um tom jocoso aí que eu não quero colocar, mas nada mais interessante do que eu também seguir esse caminho natural. O Ayurveda vê o desequilíbrio dos elementos da natureza no corpo como aquele fator imediato para qualquer doença se desenvolver. Entende? Olha só, eu vou repetir essa frase. O Ayurveda vê o desequilíbrio dos elementos da natureza no corpo como um fator imediato de qualquer doença. Tá bom, doutora Elaine, mas que raio de elementos são esses? Quais são os elementos que constituem não apenas o nosso corpo, mas também toda a natureza? São 5. Esses elementos são, eu acho que você já estão cansados de saber isso, mas eu tenho que repetir, faz parte da minha aula. Aguenta a mão quem sabe muito. Terra, água, fogo, ar e éter. Então, são esses os 5 elementos que compõem a natureza como um todo e também que compõem o nosso organismo. Deixa eu dar um exemplo de um elemento da natureza, né, que é muito rico em terra. Tem terra em alto nível. Uma pedra. Uma pedra tem muita terra. Deixa eu dar um exemplo de um animal na natureza que tem muito ar e éter. Um beija-flor, por exemplo, não é? E assim por diante. A gente vai vendo que
essa representação dos 5 elementos, mais ou menos, né, é muito variável e muito própria de cada elemento, de cada estrutura, de cada animal, de cada ser humano, de cada estrutura na natureza como um todo, ok?